Que nos acompanha aqui na Rádio RCI, nas mídias sociais, YouTube, Facebook, site Sempre RCI, programa Entre Livros, sempre trazendo aqui novas publicações, mais autores convidados. Dessa vez, a gente tem a presença do Ney Wugman, que já receba, Ney, as nossas boas-vindas. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, pronto para o trabalho. Ney, a gente tem muitas perguntas para vocês, mas primeiro, pessoal, eu tenho que apresentar essa personalidade que é ilustre só pelo currículo. Vou ler um pouquinho aqui para vocês terem noção de quem está aqui conosco, lá do Rio de Janeiro, hein? Olha, o Ney Wugman, ele é físico, mestre e doutor em ciências, ele é pós-doutor em Londres, formado em Londres, professor titular da UFRJ. Ele foi eleito pela comunidade internacional como membro do Conselho da Sociedade Internacional de Ressonância Magnética, tem 2 livros publicados nessa área. Ele também orientou muitos estudantes, né, com teses de doutorado, publicou mais de 200 trabalhos científicos, né, lecionou em mestrado, em cursos de pós-graduação, bancas de concurso, né, ele participou, enfim, foi homenageado em várias formaturas, né, e fez parte do quadro de arbitragem de várias revistas nacionais e internacionais. Ele já deu palestra na Iugoslávia, na Romênia, no México, Londres, Inglaterra e Estados Unidos. Então, vejam bem, né? Essa é a área de física. E ele fez também psicologia, especializou em clínica e em psicodrama, né? E atua aí como terapeuta psicodramatista. Então, devidamente apresentado o autor, nós vamos agora apresentar a obra para vocês, Reflexões Tenepsísticas. Então, primeiramente, Ney, a gente quer saber de você. Reflexões Tenepsísticas vem de TENEPS, né? Esse é um livro conscienciológico, ele foi publicado pela Epígrafe em parceria com a IC TENEPS. E a gente vai pedir, primeiramente, para você explicar para a gente o que é a TENEPS e como ela funciona, para depois a gente saber quais foram as suas reflexões nessa área. Ney, com você. Ok. A TENEPS parte de uma premissa básica, que é a vontade do tenepsista, que é aquele que pratica TENEPS, de fazer assistência para outras pessoas que podem estar vivas ou ressomadas, ou podem estar ainda no intrafísico, que seriam as consciências extrafísicas. Tem 2 nomezinhos que a conscienciologia dá para essas situações. Quando a consciência está no intrafísico, ela chama uma consim. E quando a consciência está no extrafísico, ela é chamada de consciex. É mais simples falar dessa maneira, mas muitas vezes a gente não entende quando não é da área. A TENEPS é uma transmissão de energia consciencial por parte do tenepsista, dirigida a enfermos ou carentes. Esses enfermos ou carentes podem estar na intrafisicalidade, ou seja, estar vivos, ou podem ser consciências extrafísicas, ou seja, aquelas consciências que já dessomaram, abandonaram o corpo físico. Então, existem algumas condições para que seja realizada a TENEPS. Uma delas é que a TENEPS exige um isolamento total do tenepsista. Não é possível ter testemunhas durante as práticas, e mesmo cachorrinhos ou gatinhos não podem ficar no mesmo ambiente. Marido e mulher também não podem.
Então, o que acontece é que existe uma hora determinada para se fazer esse tipo de prática. Quem determina essa hora é a conveniência do tenepsista e muitas vezes uma requisição dos amparadores. Os amparadores são consciências extrafísicas que ajudam em vários processos da intrafisicalidade, entre eles o processo da TENEPS. Então, o TENEPS também tem uma duração, ela dura mais ou menos 50 minutos. Isso é tão interessante, porque com o tenepsista começa a sua prática, TENEPS significa uma prática energética. Quando ele começa, ele tem certeza que vai acabar na hora. Porque, digamos assim, se ele estivesse dormindo, que não está dormindo, mas se ele estivesse dormindo, ele teria um despertador extrafísico, dizer, olha, tá bom, chega, vamos embora. Eu não vou embora, não, mas o tenepsista tem que parar a técnica, a tarefa energética pessoal. Agora, Deu para Ney, entender? desculpa, você começa o seu livro falando que a assistência, né, ou seja, é uma técnica assistencial e que a assistência ela começa mesmo antes da TENEPS, né? Como que isso ocorre? Assim, quais as circunstâncias? O que a pessoa tem que estar preparada ou se preparar para esse momento da prática? A assistencialidade, ela não é algo que dependa só da TENEPS. Existem outras práticas assistenciais no planeta. A TENEPS é a mais evoluída, a mais constituída e aquela que é regular e se aproxima à cientificidade. A TENEPS não requer nenhum tabu, nenhum ídolo, nenhum nada, exceto a vontade férrea do tenepsista e o apoio da equipe extrafísica. Então, a gente tem, para começar a TENEPS, muitas vezes, a assistencialidade começa com um curso. Não é um curso na faculdade, é um curso ministrado pelos amparadores, é um curso prático. Não tem uma teoria, porque na TENEPS a prática prevalece sobre a teoria. Não adianta ter muita teoria. Para ser assistencial é preciso ter vontade de assistir, de ajudar. Então, os relatos que se tem, eu sou testemunha disso, é que antes da TENEPS, antes do cara ser tenepsista, ele ganha de graça um curso prático sobre assistencialidade e sobre a TENEPS. Esse curso difere de tenepsista para tenepsista, porque ele envolve o holossoma do tenepsista. O holossoma quer dizer o conjunto dos 4 veículos do tenepsista, o soma, o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma. Então, no meu caso particular, eu posso narrar como é que foi a ementa do meu minicurso. Por favor, Ney, queremos saber. Ok. Então, é claro que antes de a gente começar qualquer empreitada, é necessário um estudo prévio. E, é claro, o cara quer entrar na universidade, ele tem que saber para que universidade vai entrar, quais os pré-requisitos, o que ele vai estudar, como é que vai se matricular. Tudo isso é para a universidade. Agora, para a TENEPS, ele recebe as aulas aos poucos, semana após semana, provavelmente, na medida que o tenepsista possa absorver o conhecimento. Uma coisa que se evita em muito na TENEPS é o que a gente chama de uma intrusão consciencial, ou seja,
que se procura é dar liberdade ao tenepsista e às pessoas assistidas para que eles possam realmente fazer um trabalho sem problemas secundários. No meu caso, eu tenho aqui a ementa do meu mini curso. E é interessante que a gente só tem noção da ementa do mini curso depois do mini curso. É diferente da universidade, quando você busca qual é a ementa do curso que eu quero fazer, na TENEPS você não sabe. Você só vai saber depois. Então, no meu caso, eu pude vislumbrar a seguinte ementa. Primeiro ponto, eu fui familiarizado com as técnicas projetivas. Volitação, o voo fora do corpo, que é movido pela vontade férrea. O exercício da vontade enquanto projetado, quando a gente sai do corpo, a gente tem ou está sonhando ou está lúcido. Se estiver lúcido, a gente está projetado. Se estiver projetado, a gente pode exercer a nossa vontade própria, que, aliás, é um dos diferenciais entre a projeção e o sonho. Na projeção, você realiza a tua vontade férrea. Então, você está no comando na projeção. No sonho, não. No sonho, você está realizando seus desejos, mas não está no comando efetivo. Ney, você já tinha projeção lúcida antes de se preparar para a TENEPS, ou você desenvolveu a projeção primeiro para depois iniciar a prática? Como é que foi? Nas duas coisas ao mesmo tempo. Ah, é? Não tem coisa separada. Então, a gente, quando se propõe para alguma coisa, a gente começa, digamos, a ganhar um amparo, um auxílio, né, para realizar, se for algo realizável de uma forma cosmoética. A cosmoética é uma ética maior, né, não é a ética comum da sociedade intrafísica. Ela envolve outras coisas. Então, no início do curso, a gente recebe certas tarefas. É como se fosse uma especialização. No meu caso, o pessoal diz, você vai ser bom para fazer acompanhamento das dessoma, ou seja, da morte. Eu fiquei apavorado, porque como é que eu vou acompanhar a morte? Que coisa horrível. Não, ajudar na passagem é extremamente importante e gratificante. Não pode ter medo. Eu felizmente nunca tive medo. Eu acho que isso me ajudou muito a ver com naturalidade os processos que ocorrem. O que tem aqui mais? Então eu fui auxiliar de dessoma e depois recebi umas aulinhas para quebrar as minhas barreiras mecanicistas. Eu, como físico, eu comecei a TENEPS enquanto eu era físico atuante. Quanto físico, a gente tende a ver a natureza de uma forma mais, digamos, fisicalista. Né? O fisicalista é melhor que mecanicista, porque o fisicalismo inclui as mecânicas e as posturas de pesquisa da sociedade intrafísica, que são muito bons, são valiosíssimas, que a gente não pode esquecer delas. Só que elas não são as únicas, e nem são, no caso da pesquisa conscienciológica, elas não são as mais importantes. Depois eu fui um colaborador em processos, imagine isso para um físico, em processos de transmigração consciencial interplanetária. Eu fiquei maluco quando eu percebi essa transmigração, porque eu realmente estava completamente antagônico ao meu procedimento, ao meu pensamento,
mas o fato é que ela existe e eu via claramente um círculo, um turbilhão azul chegando e dentro deles estavam crianças ressomando ou renascendo aqui no nosso planeta. No nosso planeta. Hum. Olha, foi uma experiência assim fantástica. Hã? Que interessante essa experiência. Muito interessante, porque isso me convenceu definitivamente da existência da multidimensionalidade. É claro que a gente nunca passa de um lado para o outro sem deixar um rastro. Eu ainda tinha um rastro, e ainda tenho um rastro da intrafisicalidade, o que não é mal, me ajuda nas pesquisas, desde que eu saiba identificar. Onde está o rastro? Eu tive depois um treinamento, são as aulas do curso que eu estou relatando. Eu tive um treinamento de assistencialidade grupocármica. Grupocármica quer dizer familiar, no mínimo. E eu, para isso, eu tive que ser treinado para manter minha rigidez pensênica. Pensênica se refere ao pensene, que é pensamento, sentimento e energia, que é a maneira como a gente se comunica com o mundo. Então, eu tive essas aulas para fazer assistência grupocármica. O pai, a mãe, a família, o cachorrinho, tudo é grupo kármico. Depois, me aconteceu me colocaram para fazer um tratamento consciencioterápico. Por acaso não foi, mas me colocaram e eu fiz por. Eu fazia psicanálise há 20 e tantos anos. Aí um dia eu estava em Porto Alegre, fui para a formatura de um sobrinho meu em direito. Aí a minha tia que estava lá, nem tinha muita intimidade com ela me disse, olha, vamos a uma conferência hoje, eu e seu tio queremos te levar. Eu disse, hoje não dá, porque já são 5h30 e a formatura começa às 7. Como é que eu vou sair daqui? Não, vamos, você vai gostar, eu não sei por que eu fui. Aí, chegando lá, que tinha um pessoal tão arrumadinho, assim, eu fiquei fascinado. Todo mundo muito bem arrumado, falando delicadamente e aparentando assim algo mais, algo mais. Aí eu cheguei lá para a mocinha, estava eu, meu tio e minha tia. Chegamos para a mocinha e a gente pediu, olha, a gente quer assistir. Ela disse, não vai dar. Como assim não vai dar? Não vai dar porque não tem mais lugar. A sala está cheia. Era no auditório Mário Quintana. Mário Quintana, eu tinha uma grande admiração por ele enquanto estava vivo. Então, a gente ficou assim, isso não dá, o que a gente vai fazer? De repente a gente disse, olha, tem um lugar na plateia, que vagou agora, a sua tia, eu não sabia que era minha tia, a senhora pode ir lá e sentar, bem na frente. E vocês dois, eu e meu tio, vocês podem se esconder atrás de uma coluna que tem no auditório e ficar escutando ao menos. E a gente fez isso, não é? Eu, de vez em quando, botava a cabeça para fora e enxergava a Sônia Cerato. Estava dando a palestra justamente sobre o paradigma consciencial e o modelo dos 4 veículos da consciência. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, me tocou, e eu já estava na hora de ir embora, só esqueci de um pedacinho, porque quando a gente estava entrando, a mocinha disse assim, vocês não querem comprar o livro? Eu, físico, olhei aquele livro, disse, não quero, não quero isso, não. Eram as relações da conscienciologia e as ciências convencionais que a Sônia escreveu. Na saída,
que eu já tinha assistido alguma coisa, na saída ela perguntou de novo, você não quer comprar o livro? Eu disse, não. Mas meu tio disse, não, eu vou te dar o livro de presente. E me deu o livro da Sônia. A Ciência, a Conscienciologia e as Ciências Convencionais. Praticamente esse é o título do livro. Eu comecei a ler o livro tinha duas partes. Uma na Conscienciologia e a outra das Ciências Convencionais. As Ciências Convencionais estavam na primeira parte. Eu olhei ali e digo, quanta bobagem. Mas a segunda parte do livro que se tratava da Conscienciologia, eu fiquei muito entusiasmado e a Sônia propunha naquele livro exercícios energéticos. Eu disse, eu vou fazer isso para ver se funciona. Aí eu comecei a fazer o exercício, não é que funcionou? Eu de repente vi a minha primeira projeção. E Bacana, Ney. Ô, Ney, você pode contar depois do intervalo para a gente? Nossa, Pessoal, só um minutinho e já estaremos de volta. tá bom. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Gugman, falando sobre o livro Reflexões Científicas, deixou a gente com curiosidade para saber a experiência que ele teve após ler o livro A Ciência, Conscienciologia, Ciências Convencionais, não é isso? Ney, então, por favor, conta a história pra gente. Tem alguém querendo entrar aqui e não devia. Ele tem que tirar a tobaca daqui. 2 minutinhos. Tá bom. Tá bem? Depois você corta isso. Mas Então, eu estava nessa experiência, não é? A minha primeira experiência. E depois disso eu comecei a ter algumas projeções. Uma delas foi, que para mim é fascinante, isso não está no livro, eu estava chovendo muito, eu estava em Miguel Pereira, estado do Rio. Estava com uma crise existencial com a minha mulher da época, fato que não é muito raro. Então, eu estava chovendo, eles tinham saído para fazer compras, eu me deitei e, de repente, eu me vi na sala. A sala, eu digo, como é que eu vim parar aqui na sala? E aí, de repente também, chegou um amigo meu que tinha dessomado, mas muito amigo. Ele me olhou e me disse a seguinte frase, acontece cada coisa com a gente, né? E foi embora. Poxa, E é realmente... só um comentário. Só um comentário. E, bom, eu achei interessante e concordei com ele que aquilo era uma coisa esquisitíssima. Como é que eu deitei na cama e de repente estava na sala? Bom, outra projeção que eu tive foi muito... Essa está no livro e eu guardo com muito carinho. Tem várias projeções que eu narro no livro, mas essa em particular foi uma projeção dentro de uma instituição de surdos, Benjamin Constant, surdos e cegos, o Instituto Benjamin Constant. Eu me vi entrando lá, eu não conhecia, me vi entrando e de repente tinha um gramado verde, quadrado grande, e tinha um grupo fazendo uma brincadeira no gramado. Estavam voando, voletando. Eu digo, tá lá e fazia um círculo, uma roda, aí de repente eu entrei também na volitação e percebi que a consciência que estava, a consciência a ser projetada, que estava na minha frente, ela passava por dentro das coisas, passava por dentro das árvores, passava por dentro de tudo que tinha no caminho.
E como eu estou atrás dela, raciocinei, como eu estou indo atrás dela, eu também estou passando. Sim. Aí eu me dei conta da coisa que é coisa maravilhosa que é passar por dentro de objetos físicos. É uma sensação divina, entre aspas. Então, de repente, naquela brincadeira toda, eu visualizei uma consciência que era meu tio que foi um dos introdutores da reflexologia no país. Ele estava lá, ele tinha dessomado, ele estava lá no estado letárgico, assim, e eu fiquei muito emocionado quando eu vi ele, porque era a pessoa que eu mais gostava. Então, eu cheguei perto dele, ele em estado letárgico, e eu disse para ele, fala. Parecia que eu não tinha escutado, eu gritei, fala! De repente, acordei, voltei para o soma, e escutei no meu ouvido direito uma vozinha muito gentil, muito delicada, que eu jamais vou esquecer, que me disse assim, vai devagarinho, vai devagarinho. Eu me dei conta que às vezes eu vou Não é a depressa primeira demais. lição, né? Essa foi uma grande lição, uma grande lição. Agora, Ney, você... aí, assim, como que você começou a ter NEPs? Como é que foi? Né? Teve, assim, alguma dificuldade? Como que foi, assim, o seu início? Você faz um relato e depois você apresenta, né, uma outra parte onde você, como que eu vou dizer, traz uma linguagem mais técnica, o que, né, como se você estivesse estudando o seu relato, não é isso? Mas conta aí para gente essa fase inicial, assim. Isso é muito interessante. Depois que eu conheci a Sônia, eu entrei no IPC, parei de fazer psicanálise e comecei a fazer consciencioterapia. Em 3 meses eu tive alta da consciencioterapia. Três terapeutas, aquilo me embasbacava, porque eu digo, como é que pode? 2 pessoas a mais vão escutar o que eu estou falando. Mas, enfim, essa é uma outra situação. Talvez leve mais tempo para contar. Deixa eu contar como é que comecei na TENEPS. Tá. Eu, quando estava no IPC, eu era membro do GRESEX, do GRECIM, quer dizer, grupos de pesquisa conscienciológica, dos, dos reciclantes, dos começantes, que é o Indexes, e daqueles que estão querendo fazer uma inversão existencial. Mas eu também era responsável, junto com o Tony Moscoff, um grande amigo, a gente era responsável pelas pesquisas individuais dos conscienciólogos do IPC. Tínhamos, na época, 120 e tantas pesquisas cadastradas. E, infelizmente, muitas delas não prosseguiram. Mas eu estava lá trabalhando no IPC naquela época, tinha praticamente uma sala grande, onde os grupos se reuniam. Depois, no fundo, tinha uma sala onde ficava a secretaria e o professor Valdo Vieira ficava lá também. Você lembra, né? Muito boa essa época lá no Rio, né? Muito boa, muito boa. E aí eu estava lá trabalhando, né? E de repente eu escuto uma voz, Gauchão! Eu disse, isso só pode ser comigo. Era o Valdo, o professor Valdo Vieira, me chamando. Ele tinha muita intimidade comigo. Quer dizer, ele não me tratava com deferência, que para mim era muito bom. Ele me tratava no ferro e fogo. Eu sabia que era carinhoso. Ele disse, que é professor? Que é professor? Ele disse assim,
você vai coordenar o GPC TENEPS. Eu, professor? Eu nem faço TENEPS. Não, vai lá. E faz do GPC TENEPS um grupo de pesquisa, porque eles tinham se desviado um pouquinho da rota e virado muito místico o GPC TENEPS da época. Aí eu assumi, né? O chefe mandou, eu nunca desobedeci. E aí, o que acontece? Começamos com 3 pessoas, porque o grupo antigo debandou, eles foram fazer reuniões lá num edifício perto. E eu fiquei com 3 pessoas. E no final de meio ano a gente era 23. E gente que hoje é PICOM, 2 ou 3, ou 4, ou 5, não sei bem. Então, o que aconteceu foi que nessa época a gente fez algo maravilhoso. Nós fizemos um trabalho em grupo, trabalho de pesquisa conscienciológica em grupo. Foi uma das coisas que mais me deu prazer de coordenar. Eu já coordenei várias coisas, mas esse daí foi realmente, para mim, um máximo. E publicamos um trabalho no Journal of Conscienciology, que é sobre os 6 primeiros meses da TENEPS. Porque os 6 primeiros meses eram assim mitificados. As pessoas achavam que eram impossíveis, que acontecia um monte de coisa, que a pessoa ia ficar maluca ou coisa assim. Não é nada disso. Foi normal, fizemos um levantamento da casuística que envolvia todas as pessoas, tinham lá várias nuances, tinha gente solteira, tinha duplas evolutivas, enfim, tinha de tudo de bom. Então, para mim, essa foi a minha primeira, foi assim que eu comecei a fazer TENEPS. Eu só comecei um mês depois que o Valdo me mandou coordenar o grupo. Começou a me dar vontade de fazer TENEPS. E eu me dei conta que eu não poderia coordenar um grupo sem saber, sem praticar o que realmente se fazia nele. E isso é o que eu recomendo para todo mundo, que eu posso recomendar, é que quando se meterem numa empreitada, tratem de assimilar na prática, para depois passar para a teoria. Entendi. Agora, para você, os 6 primeiros... Aí você começou a ter NEPs em função dessa demanda, né? E aí, como é que foram na prática, assim, esses 6 meses iniciais? Teve alguma barba? Não, foi tudo tranquilo. Tudo tranquilo, porque é como se eu já fizesse aquilo há muito tempo. Olha que interessante. No primeiro dia foi barra, porque quando eu me disponibilizei, eu sempre fiz TENEPS sentado ou recostado. Quando eu me disponibilizei para a prática, imediatamente surgiu, eu vi, eu não sei como catalogar isso, qual o verbo para usar. Eu me vi todo enrolado em cordas, deitado num banco, e eu me olhei assim todo amarrado. Aí eu escutei o amparador falar: isso se comporta bem, senão nós voltamos a te amarrar. Que interessante. Isso é fascinante, porque aí eu me dei conta que, bom, eu acho que eu fiz alguma coisa muito feia, muito ruim em alguma vida passada. Bom, mas aí eu comecei, e foi uma prática diária, há 22 anos. Eu faço TENEPS todos os dias, sempre com grande prazer. Sinto o acoplamento, eu sinto o estado de TENEPS. O estado de TENEPS está relatado no livro. É um estado fora de série, onde você
Primeiro, não está ligado, você está semiconsciente. E isso basta. Você percebe as coisas que estão acontecendo, você tem desejo de assistir, e quando você aceita alguma lista de pessoas que precisam serem assistidos pelo TENEPS, quando a gente aceita isso, então às vezes essas pessoas aparecem também como sombras ou formas. Mas o que eu te digo, Rose, é que a TENEPS para mim é a coisa mais maravilhosa que tem. É uma experiência muito pessoal, né? Mas ao mesmo tempo é pública no sentido de que muitas consciências e consex, né, estão te vendo, estão te acessando, os aparadores, né? Mas assim, para a gente pessoalmente é uma riqueza de experiências diferentes, né? A cada dia. Agora, Ney, quando você se propôs a escrever um livro sobre TENEPS, isso tem um pouco de relação com essa responsabilidade que você sentiu de assumir um grupo, a coordenação de um grupo de pesquisa sobre TENEPS sem ser tenepsista. Não tem um pouco a ver, não? Não tem um pouco de senso de responsabilidade? Tem, claro. Ah, imaginei. O que está escrito no livro são as minhas, não são todas, mas uma boa parte das minhas experiências durante quase 20 anos. Então, o livro nasceu de algumas anotações que eu fiz, e aí eu gostaria de enfatizar que na TENEPS a gente não deve fazer anotações durante a prática. O que lembrar, lembrou, mas não interrompe a prática para fazer anotações, né? Isso é um erro que eu tenho notado em alguns tenepsistas que fazem anotações durante a técnica, o que eu acho lamentável. Mas então, eu sempre fui impulsionado para escrever um livro, eu tinha que deixar alguma coisa, no mínimo para mim mesmo, na outra vida. Perfeito, perfeito. Ney, a gente vai então agora mais uma vez chamar os nossos patrocinadores. Pessoal, voltaremos com o Ney Wugman daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos então conversando sobre a obra Reflexões Tenepsísticas, de Ney Wugman. E, Ney, você tem um capítulo que você fala sobre informação e sabedoria. Isso tem um pouco relação com essa conexão que a gente tem com os aparadores a nível cerebral, não é isso? Você pode falar um pouquinho mais como que você traduziu, sintetizou esse capítulo com esse título, né? Informação e sabedoria? Informação e sabedoria são duas coisas diferentes. A gente pode ter muita informação e pouca sabedoria. Sim. A sabedoria é a informação que vai além, que vai para a nossa aula memória. E a sabedoria em si, ela não adianta muito. O que adianta é quando a gente converte ela em... Peraí. A informação em si não adianta muito. O que importa é transformar a informação em sabedoria. Isso é um processo que que depende muito mais da maneira como a pessoa olha para a cultura do que da própria cultura. Ou seja, mesmo pode existir uma pessoa que passa estudando a vida inteira, mas não tem sabedoria. Tem muita informação, mas só a informação é meio inútil. É meio inútil e perigosa às vezes, porque quando você tem muita informação, você começa
a se basear na informação e se esquece da sabedoria. Agora, Ney, Quando a você gente fala informação no sentido, assim, no campo da TENEPS, a informação captada pelos amparadores. Nesse contexto da TENEPS, como que você encaixaria essa informação? a TENEPS, ela produz sabedoria, muito mais sabedoria do que informação. Perfeito. Na realidade, a TENEPS quase não produz informação em si. Tudo que é visto na TENEPS ou na projeção passa para ser decodificado, vem em código, passa pelo nosso cérebro físico. E o nosso cérebro físico, então, transforma as impressões reais, valiosíssimas, que a gente traz do extrafísico, transforma na nossa linguagem simbólica, que muitas vezes tem que ser interpretada, mas muitas vezes é impossível de ser interpretada e perde consistência frente à sabedoria vinda diretamente. Esse é um assunto que envolve outras coisas além da conscienciologia. Envolve meus conhecimentos também um pouquinho em cultura oriental. Então, é difícil falar disso. Agora, aqui você fala também da passividade alerta, né? Ou seja, a pessoa, ela está ali predisposta a fazer assistência, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem, né, vamos dizer assim, mantém o seu nível de lucidez, né? Mas ela também dá passividade para os aparadores. Como é que ocorre essa conexão, né, essa comunicação aí entre Consim, Consciex, amparadora? Como que é isso? A TENEPS, ela começa com a predisposição do tenepsista. O tenepsista, ele relaxa e cede passividade. Diga-se de passagem, a TENEPS, essa passividade era chamada de passividade ativa. Isso. Há muito tempo atrás, agora mudou de nome, mas é a mesma coisa. Então, quando a gente cede a passividade, você entra num estado de relaxamento que permite a aproximação dos amparadores, das consciências a serem assistidas, né? E é quase como que um convite para quem precisa ser assistido entrar no jogo. Não pode ficar não vai ficar de fora, a não ser que queira. Dificilmente alguém quer ficar de fora do processo da TENEPS. Dificilmente alguma consciência se rebela e não quero, não quero. Pode fugir, porque aí não aguenta o contato com as outras consciências que estão presentes no grupo. Aliás, a gente quando fala de TENEPS acha que é um processo individual. Na realidade, a TENEPS não é um processo individual. A TENEPS é um processo grupal, porque tem o tenepsista com o seu amparador, e às vezes não é eu tenho mais de um amparador, com um ou dois amparadores, mais a consciência assistida, mais as consciências assistidas, é um grupão que funciona ao mesmo tempo. Então, é quase impossível. Para mim, por exemplo, TENEPS é uma coisa personalíssima. Para mim é muito difícil resistir a esse apelo. Muito difícil. E tanto é que a minha TENEPS, ela, digamos assim, ela se prolonga muito, não comigo no sofá ou na cama, mas se prolonga comigo fora do ambiente da minha TENEPS. Ou seja, todo dia, por exemplo, eu vou a um banco, chega um banco, um calor, sem o ar-condicionado não está dando vencimento.
Aí chegam os clientes nervosos, ninguém vai a banco por prazer, exceto certas amigas mais velhas. E começa então a esquentar o ambiente, ou seja, o ambiente começa a ficar assediado. O pobre do bancário, ele está fazendo o possível, mas ele não tem um ar-condicionado portátil na mesa dele, ele não pode fazer coisas que estejam além da função dele. E as pessoas começam a ficar irritadas e xingam o funcionário, que não tem nada a ver com a coisa. Então o telepsista entra num local desses e começa a exteriorizar energias cosmoeticamente para que seja o melhor para todos. Mas isso é muito importante, é o lema da TENEPS, que seja o melhor para todos. Às vezes ele não sabe quem é o todos, mas que é mais do que a gente é. Então, de repente, com essa exteriorização, o ambiente começa a ficar mais calmo, mais tranquilo, mais apaziguado, e as coisas ficam mais normais, mais educadas. Isso aí eu tenho várias experiências nesse sentido. Não é uma hipótese, isso daí é algo que eu classifico como uma certeza relativa de ponta. Mas é isso que acontece. É o dia inteiro, com todo prazer. Agora, Ney, 22 anos de experiência prática, você anotava todos os dias, você tem o hábito de anotar todos os dias tudo o que acontece, ou isso para você já faz parte da sua vivência, já faz parte do seu eu, né? As experiências que você tem, como que é isso? Eu não preciso anotar, eu não esqueço. Nossa, que bacana, hein? Memória boa, Então, você passa aí a fórmula. uma coisa é memória física e outra coisa é memória menos física. As duas se superpõem. Mas a minha memória menos física é muito eficiente. Por isso, às vezes, você toma nota? Eu digo, de uma certa forma, eu tomo nota, mas não me esqueço. E foi graças a essas notas que saiu o livro. Agora, você fala aqui também sobre o curso intermissivo. A relação, você acha que a consciência intermissivista, ela tem uma cláusula de fazer TENEPS quando ela renascer? Ou você acha que isso é restrito assim, a algumas pessoas? Ou o professor Valdo trouxe isso e é uma novidade? Qual a relação que você fez com o curso intermissivo? Olha, eu vou narrar um fato que aconteceu com o professor Valdo, que é o seguinte: eu estava no CAEC e ele estava lá, a gente almoçava no anexo do restaurante e lá se fazia uma discussão conscienciológica. Aí eu entrei assim, meio atrasado, ele me olhou e disse assim: "Você fez o curso intermissivo?" E eu não sabia o que era. E aí, isso faz muito tempo. E aí eu fiquei assim em dúvida se eu dizia que não tinha feito, que me pareceu na época que era um crime, ou tentar enrolar. Ou seja, ou eu ia para baixo da cadeira, ou eu saía da sala. Eu fiquei na sala, mas disse que não sabia o que era aquilo e que eu ia dar uma estudada para responder se eu tinha feito ou não o curso intermissivo. Eu acho, sinceramente, que isso não tem uma grande importância para ter feito ou não o curso intermissivo, porque o que importa são outras coisas. O que importa é a postura assistencial, o que importa é o contato direto com os amparadores. Mas ter ou não ter feito o curso intermissivo, tem tantos cursos que eu não fiz, e isso não há um demérito. As pessoas, quando se fala de você fez o curso intermissivo, elas ficam com medo. Pô, se eu disser que eu não fiz, eu vou ficar relegado
a segunda categoria, não é? Isso daí não é uma coisa boa. Tem muitas pessoas que hoje são voluntárias, né, da Conscienciologia, e o professor fala que tem muita gente que não fez curso intensivo, mas está aprendendo no intrafísico, né, para depois chegar lá no extrafísico já com uma bagagem, né? Então, as pessoas são os pré-intermissivistas, né? São é uma parte aí do... Mas, assim, claro, né, vai depender de cada pessoa e o que você acha assim que são as características ou o perfil da pessoa que faz o TENEPS, né? Se a pessoa quer fazer, o que você acha que ela assim precisa desenvolver intraconsciencialmente? O que seria assim critério básico que você pensa para a pessoa que quer começar a fazer TENEPS? Acho que a primeira coisa básica é ter vontade de assistir. Ter vontade de se dispor a assistir e a ser assistido. Porque a assistência é uma via de mão dupla, é a interassistência. Então a primeira coisa é essa. Segunda, ele precisa realmente se dar conta que a TENEPS deveria ser, ou deve ser, tomara que seja, uma atividade para a vida inteira, quer dizer, perpétua. Isso assusta muita gente. Muita gente. Conheço várias pessoas que deixaram de fazer TENEPS e depois ficaram com medo de voltar, porque é muita responsabilidade. Responsabilidade é não fazer, isso sim. Então, existem outros pré-requisitos. A pessoa tem que ter um local onde ela possa ficar sozinha, não é? Para fazer a prática. Ela não pode, preferencialmente, ela tem que se livrar de tudo que é bagulho energético. Até a fitinha que usa no pulso, ou a correntinha com o santo, isso aí não entra na TENEPS. Isso aí está fora. Então, eu acho que não tem muitas coisas, exceto essas coisas básicas. É claro que a pessoa não pode entrar para um processo de TENEPS querendo maltratar ninguém. Ela não pode nem falar mal dos outros. Tem que se cuidar. O que mais? Mas acho que é na intraconsciencialidade que a pessoa tem que ter um mínimo de senso de assistencialidade, né? Porque senão, como que ela vai se doar? Como que ela vai doar as energias se ela não tiver né, uma vontade mínima de ajudar as pessoas, né? Acho que é bem por aí mesmo, né? Agora, Esse é outro capítulo do livro. é, Assistencialidade começa antes da TENEPS. pois é, antes, durante, né? É o tempo inteiro, né? Esse É, perfil inicial ajuda muito, né? muito. Agora, você fala aqui dos desafios para o século XXI. O que você considera um desafio para o tenepsista ou para a TENEPS em geral nesse século, principalmente agora nessa fase de pandemia, né? Deixa eu olhar aqui que eu fiz uma lista. Ah, Eu sabia mais ou menos as perguntas que podiam ser feitas, embora a gente não combinou nada. você faz uma lista dos benefícios da TENEPS. Olha que lista. Então, eu posso enumerar os benefícios da Por favor. TENEPS. Então, a TENEPS ela providencia inúmeros benefícios que, sem nenhuma ordenação lógica, eu vou te dizer. Primeiro, providencia uma calma e uma ação na vida diária. O tenepsista que tem uma experiência, ele dificilmente vai ficar nervosão, assediadão na vida diária. Há um sentimento também de plenitude
de se sentir útil e de ter com quem contar. A gente conta com os amparadores. Aliás, os amparadores é a maior dupla evolutiva que existe. A gente sente um acolhimento, quer dizer, uma diminuição da sensação de desamparo. A gente começa a ter um entendimento do maximecanismo. Importante, um exercício de amor ao próximo, que a gente chama de maxifraternismo. A gente passa por uma situação de observador do mundo, com as melhores condições de entendimento dos acontecimentos, com o exercício da cosmoética. A gente fica numa condição praticamente permanente de mobilização de energia consciencial, com desassédio intraconsciencial e mais, a gente tem que ficar atento para as ocasiões em que a mobilização básica de energias é dificultada. Outra coisa, o treinamento assistencial da TENEPS leva à possibilidade de vivenciar o universalismo através da aceitação das diferenças socioculturais e emocionais das consciências. E, por último, mas não o menor, a gente fica com uma sensação de pertencimento a um grupo maior. O grupo dos tenepsistas, que é a nossa ONG assistencial. Perfeito, Ney. Nós estivemos hoje aqui conversando com o tenepsista, que é um praticante da TENEPS, e um tenepsólogo, não é isso? Que é um estudante, né? É um pesquisador da TENEPS, Ney Wugman. Ele que escreveu essa obra, Reflexões Tenepsísticas. Olha, gente, a gente então agradece, né, imensamente ao convidado de hoje, Ney. Gratidão por você estar aqui hoje, trazendo a sua experiência, trazendo, né, esclarecimento aí para o pessoal que está nos acompanhando. E a gente vai, então, se despedindo, agradecendo também a você que nos acompanhou até aqui, esperando vocês para o próximo sábado, 9 horas da manhã, e vamos em frente. Ney, gratidão. Obrigado por ter me convidado, gostei muito, muito Opa, tranquilo. desculpa. E é assim, quanto mais tenepsista, melhor. Excelente. Então, você também está convidado a conhecer um pouco mais dessa prática, adquirindo o livro, né, no site shopcons.com.br e a conhecer um pouquinho mais sobre essa prática nas atividades da IC TENEPS. Só entrar no Google IC TENEPS. Pessoal, então, até sábado que vem. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.